mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. É uma puta história. Eu queria começar, então, a primeira pergunta que a gente faz é justamente sobre essa questão de juro positivo, juro negativo. E você diz que Bitcoin, ele é, acima de tudo, um imperativo moral, né? Você pode explicar para a gente o que você quer dizer com isso? É um conceito que eu vejo você repetindo bastante, eu acho que vale a pena você explicar para a nossa audiência. Tem um artigo detalhado sobre isso do Guilherme Bandeira, que já veio aqui, inclusive, salvo engano, no Substack. Ele explica 21 argumentos pelos quais o Bitcoin é imperativo moral. O Saylor também já explicou isso também lá lá no Breedlove, né? Que ele tem uma síntese de, acho que são 12 horas da história da humanidade segundo a tecnologia. Que there's no second best, porque o Bitcoin não é um investimento, o Bitcoin é uma solução tecnológica. E você não diversifica soluções tecnológicas, né? Você diversifica ativos, né? Não se aplica Markowitz para tecnologias, né? Para aplicações tecnológicas, e sim para aplicações financeiras. Mas a questão é a seguinte: quem investe em uma ditadura totalitária não é comparsa de seus crimes? Você investiria na Venezuela, você emprestaria seu dinheiro ao governo cubano, norte-coreano, você emprestaria dinheiro ao Hamas, ao ISIS? Pois é. Qual é a diferença desses países e de uma outra qualquer ditadura totalitária assassina? Se você financiar uma ditadura totalitária assassina, você é comparsa de seus crimes. Inclusive, tem até uma pergunta que eu sempre faço, né? De quem é inferior moralmente, né? O pedófilo que ataca o próprio filho ou o filho do vizinho. Se você pensar bem, os ditadores são superiores moralmente às pessoas que investem nas ditaduras. Porque o ditador comete crimes em defesa do seu próprio clã, de sua própria família, né? Quem investe na ditadura age em prejuízo de sua própria família, né? É um bom ponto. E um não existe sem o outro, né? Não existem ditaduras sem aqueles que financiam buscando se privilegiar ou se beneficiar dessas ditaduras, né? Na teoria das escolhas públicas já foi demonstrado, muito antes da gente nascer, que em ditaduras totalitárias só existem duas alternativas de oposição real. Uma é fazer guerra, e não é o nosso caso no Brasil, porque não existe oposição organizada. O Bolsonaro é base da esquerda, é um agente um agente vaselina, né? Um agente de imobilização. E enquanto a maioria das pessoas que são anti-PT acharem que Bolsonaro é oposição, nunca vai acontecer nenhuma oposição real. E a segunda alternativa, que não depende de mais ninguém e nem de violência, é o desinvestimento. Na história da humanidade, a maior ferramenta de limitação dos poderes dos ditadores foi o desinvestimento. Quem tinha veleiro na Venezuela viveu, quem tinha veleiro na União Soviética viveu, quem tinha veleiro no Camboja caiu fora. Mais de 1 milhão de pessoas fugiram, né? Boats People no Vietnã. E os exemplos estão aí, né? Quem podia se picar, se picou. E a maioria dos brasileiros, quase a totalidade, eu não sei nem se existe alguém que seja puramente índio, talvez um Yanomami isolado, mas se você tem qualquer ascendente que não seja um índio, você também você deve ser descendente de alguém que teve que fugir para não morrer. As pessoas poderem fugir e desinvestir é o mecanismo na história da humanidade mais eficaz de limitação do poder dos ditadores. E hoje você consegue tirar toda a sua riqueza do país sem pisar no exterior. E você pode, através do Bitcoin, colocar sua riqueza em um lugar que não está em país nenhum no mundo. E que ninguém, nem te matando, consegue te roubar se você manter a boca fechada, não é isso? É o primeiro ativo na história da humanidade que você leva pro caixão. Em termos mais generalistas, é uma espécie de democracia com os pés, né? Sei que muita gente não gosta desse termo democracia, mas funciona... É um voto com dinheiro, né? É o voto com dinheiro. A questão é que esse mercado não é democrático. Esse mercado, normalmente, né? Por que a Venezuela caiu o PIB a metade em menos de 2 anos? Não foi destruição de infraestrutura física. A questão do 80-20 de Pareto, isso é verdade, né? Menos de 20% das pessoas produzem mais de 80% da riqueza. Menos de 20% das pessoas concentram mais de 80% dos ativos. Isso também funciona composto, né? Menos de 4%, mais ou menos 4% da população concentra 64% e 0,8%, menos de 1% da população concentra a maior parte dos ativos e da renda e da produtividade. Nós não precisamos convencer a maioria. Se nós convencermos o menos de 1% da população, que produz mais de 50% da riqueza, que tem mais de 50% dos ativos, que produz mais de 50% da produtividade, nós já colapsamos qualquer ditadura.
Você não precisa convencer a maioria das pessoas são irrelevantes. A maioria vai para o inferno. Jesus é muito claro, fazendo analogia, o casamento do filho do rei. Assim como Platão e Aristóteles, 500 anos antes de Jesus, já diziam e demonstravam formalmente que a maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. Né? A maioria das pessoas são cenários, elas são irrelevantes. A ideia lá da minoria intransigente de Taleb é a mais pura verdade. O que confirma a minha teoria de que John Galt é Renato Moedo. Satoshi Nakamoto, né? Satoshi Nakamoto. Olha, essa do investimento, curiosamente, já para pegar o gancho aqui que você tá falando dos investimentos, em termos de ser juro negativo, né? Obviamente não vai valer a pena. Mas agora que os Estados Unidos e o Brasil tá com juros positivos, agora vale a pena? Tem forma de investimento? Qual o investimento líquido garantido acima do aumento da base monetária tem no Brasil? Qual é o investimento? Hein, Cauê? Quanto é o aumento médio da base monetária? Dos últimos 10 anos foi 23%. Ano que vem não tem limite de gastos. Você acha que vai imprimir mais ou menos? Ano que vem o Brasil vai se tornar o país do maior imposto de consumo do mundo de 200 países, não é isso? Qual é o investimento que garantidamente vai bater a base monetária líquido e inclusive abatir do risco? Tem algum? Qual é? Não tem. Então não existe investimento, né? Não existe investimento. Hein? Essa é a